Fala pessoal, tudo bem com você? Prazer em te conhecer, meu nome é Fernando. Sou o criador do Manual do Recomeço e vim aqui um pouco nessa primeira aula para contar um pouco da minha história como introdução para você poder começar a entender um pouco o processo de como funciona até você decidir que você quer mudar de lugar, você decidir que quer recomeçar a sua vida em outro lugar, até o momento que você falar, é isso que eu quero, é pra lá que eu vou e é isso que eu tenho. Bom, contando um pouquinho a minha história, meu nome é Fernando, sou filho de mãe solteira, venho de uma família bem humilde, mas graças a Deus nunca passamos necessidade. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, teve que passar muito perrengue pelo fato dela ter se casado muito cedo, ter sido mãe muito cedo, e teve que acabar correndo atrás desse prejuízo devido a um casamento abusivo e precoce, infelizmente. Devido à batalha da minha mãe, ela conseguiu prover bastante coisa pra mim, né? No caso, que a minha família era só eu e ela, como comida, estudo. E da mesma forma que ela acabou completando os estudos mais tarde, eu também estava estudando. Ela conseguiu prover uma boa educação pra mim. Tinha acabado de me formar no colegial e comecei a fazer faculdade. E na hora de decidir faculdade, eu sempre gostei muito de construção, sempre gostei muito de ver prédio, de ver grandes estruturas, de ver pontes. E eu sempre quis fazer isso, sempre quis construir. Por esse fato, escolhi o curso de engenharia civil. Comecei o curso de engenharia civil logo após o colegial. Tava tudo maravilhoso no primeiro ano, tava tudo indo, tava tudo legal, né? Sonhando bastante, sonhando alto. Mas chegou um ponto que eu tava bem insatisfeito logo no segundo ano ali, quase no terceiro ano, estava bem insatisfeito financeiramente e profissionalmente. Financeiramente, porque eu falo, pelo fato de eu ganhar muito pouco, não tinha dinheiro para basicamente sair, para jantar, para comprar roupa, para levar minha namorada para sair. E quando você tá nessa idade, tá na faculdade, você vai ver várias pessoas com dinheiro, que a família tem dinheiro, que banca, que faz isso, faz aquilo. E você fica meio frustrado, fala, pô, também queria fazer isso, mas não consigo, não tenho, minha família não tem. Então, devido a essa frustração, foi quando eu decidi, eu falei, eu preciso sair daqui, preciso ir pra um lugar novo, preciso me mudar. E foi aí que eu decidi tomar uma das melhores e mais difíceis decisões da minha vida, que foi recomeçar a minha vida. Como que eu decidi recomeçar? Eu tinha um conhecido que morava numa cidade nos Estados Unidos. Essa cidade chamava Charleston. Hoje eu não moro em Charleston, hoje eu resido em Atlanta. E esse meu conhecido, ele trabalhava na construção civil lá. E ele me falou assim, aqui a gente ganha isso, ganha aquilo, dá pra você comprar isso, dá pra você trabalhar, fazer isso, dá pra fazer aquilo, tá? Então eu sempre tive aquilo lá, falei, pô, sempre quis morar nos Estados Unidos, sempre tive esse sonho de liberdade financeira, de poder comprar o que eu quero, chegar numa loja e falar, putz, quero comprar um celular, vou comprar um celular, quero comprar um carro, vou comprar um carro. Então foi algo que me motivou muito. Mas esse sonho americano foi de sonho a pesadelo logo que eu cheguei. Pelo fato do seguinte, logo que eu cheguei, quando eu fui recomeçar a minha vida, pela falta de planejamento, como eu não tive nenhum planejamento, eu só falei, eu vou meter a cara, nem que eu tenho que quebrar a cara, eu vou recomeçar, e realmente quebrei a cara. Tudo parecia um sonho, pelo fato, tipo, muita gente falava assim, não, aqui é o melhor lugar, aqui é isso, aqui é aquilo. Tá, beleza. Mudei pra cá, cheguei pra cá, com US$ 200 no bolso. Não sabia onde eu ia morar, não sabia onde eu ia trabalhar, não sabia falar a língua, não sabia falar nem inglês, nem espanhol, e sempre falei um português mais ou menos. Acabei fazendo escolha ruim. Na realidade não fiz uma escolha ruim, fiz a escolha que tinha, porque logo que eu cheguei, que era morar num apartamento com outras pessoas, dividindo o quarto, que era algo mais barato, que eu poderia. Na realidade não poderia, né? Eu não conseguia pagar pelo dinheiro que eu tinha. Então foi um perrengue bem complicado. Tive que realizar alguns trabalhos, tive que fazer trabalhos que eu não tinha ideia nenhuma como fazer. Uma das coisas que foi mais difícil para mim foi o que? Nos Estados Unidos eles usam outros tipos de métrica. No Brasil eles usam centímetros, metros, áreas quadradas.
Não áreas quadradas não, metros quadrados. E é que eles usam inchas, é que eles usam polegadas. Então foi bem complicado. Cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção nenhuma do trabalho que eu ia encarar. Então eu acabei fazendo trabalhos bem complicados. Comecei como ajudante de pedreiro. E foi muito difícil pelo fato de eu não ter experiência nenhuma, nunca ter trabalhado, nunca ter feito nada nessa área. Estudava, mas eu não tinha experiência nenhuma, mas eu estudava. Mas tudo é muito diferente, tanto que a construção no Brasil, ela é uma construção mais as casas são de concreto e aqui eles usam mais o wood frame, que é uma construção totalmente diferente. Basicamente tudo é diferente da forma o processo desde o começo até a finalização da casa. Beleza. Logo que eu comecei a trabalhar, pela falta de desinformação, eu ganhava em torno de uns $70 por dia. Isso é ruim em reais? Não, isso não é ruim em reais. Porém, com a falta de desinformação, eu não sabia que um imigrante recém-chegado aqui ganhava em torno de $120 a $140 por dia. O que isso significa? Significa que, se meu aluguel era $700 por mês, eu tinha que trabalhar 10 dias por mês para poder pagar meu aluguel. Enquanto um imigrante recém-chegado que sabia das informações tinha que trabalhar 5. Então eu tinha que trabalhar mais que ele. E um dos problemas de saber isso, de não saber isso, é que muitas pessoas usaram isso contra mim, falando assim: você acabou de chegar, você é recém-chegado, você não sabe como fazer o trabalho, então a gente não pode pagar mais do que isso. E eu, como eu não tinha escolha, não tinha opção, eu precisava de ganhar dinheiro, o que eu tive que fazer? Eu tive que aceitar a primeira oportunidade que apareceu. Durante uns 3 meses, logo que eu cheguei aqui, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, eu saía mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, chegava às 6, 7 horas da noite. Então foi um período bem conturbado, muito difícil. Porém, essas dificuldades da vida foi o que me moldou a ser a pessoa que eu sou hoje, que é uma pessoa que não era tanto no Brasil, que não era tão esforçada, não era tão focada, não tinha, não tinha vontade de fazer as coisas, mas aqui eu tive que aprender a fazer as coisas, a respeitar as regras, respeitar as leis, porque esse país que eu moro hoje é um país que você tem que respeitar, não a história deles, também a história deles, mas respeitar as leis, respeitar quem você respeitar as pessoas na rua, você ser uma pessoa mais gentil, falar bom dia, pedir desculpa, etc. Voltando ao assunto. Como eu trabalhava bastante e eu sempre fui uma pessoa esforçada em querer aprender, sempre quis, quero aprender, como que eu faço isso? Eu vejo uma pessoa fazendo, como que você faz isso? Pode me ensinar? Pode me mostrar? A pessoa mostrava. Então, logo no começo da minha caminhada, em torno de uns 3 meses, eu consegui me profissionalizar, consegui aprender o trabalho. E aí, como eu comecei a ganhar mais conhecimento, conhecer mais gente no meio, descobri que eu poderia mudar de trabalho e ganhar mais. Então, eu acabei encontrando uma outra pessoa para poder trabalhar. E uma pessoa que me ofereceu um salário a mais, uma pessoa que falou assim, vem trabalhar comigo que eu vou te ajudar. E a partir do 3º mês, quando eu achei essa outra pessoa, eu comecei a ganhar quase 5 vezes mais do que eu ganhava. 5 vezes não, vamos botar umas 4 vezes. Eu conseguia ganhar mais ou menos ali uns $250, $300 por dia, mais ou menos, por ser um profissional. Mas eu não sabia, eu trabalhava como ajudante, mas eu já era um profissional. Aí quando eu descobri, tive o conhecimento, conseguia ganhar mais. Então ali eu já conseguia me planejar melhor. Conseguia juntar mais dinheiro, porque eu tinha que, ganhando $70 por mês, era difícil, tinha que trabalhar muito para poder pagar meu aluguel, sobrava pouco, tinha que pagar minhas contas, tinha que pagar as contas que eu tinha no Brasil. Então, o que foi muito difícil para mim foi chegar aqui com pouco dinheiro, não saber onde eu ia morar, não saber onde eu ia viver, não saber falar a língua, mas não foi impossível. A parte da língua não é uma barreira grande, é uma barreira pequena que, se você se planejar, você não vai ter zero problema. Acho que 95% da comunidade brasileira nos Estados Unidos não sabe falar inglês. Então isso não tem problema. Existem 5 fatores para você poder mudar de país e não passar perrengue nenhum, que é o seguinte. É o fator moradia, financeiro, profissional, transporte e comunidade. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na próxima aula, vou explicar o passo a passo. Você vai entender como se planejar para você poder recomeçar a sua vida. Hoje, se eu fosse recomeçar minha vida em uma outra cidade, eu seguiria todos esses passos para não ter erro nenhum, para não ter problema nenhum, para não sofrer. Acho que a parte mais difícil
é você sofrer, você ter que sofrer para poder aprender. Nem todo mundo precisa sofrer para poder aprender. Tinha muitas pessoas que tinham chegado na mesma época que eu, que não tinham sofrido tanto e sabiam o que estavam fazendo. Então para eles foram mais fáceis, foi muito mais fácil. Devido a esse meu esforço de eu ter me profissionalizado, acabei juntando um dinheirinho a mais, consegui mudar para um lugar melhor, consegui ter uma qualidade de vida melhor, consegui abrir minha empresa. E hoje devido ao meu esforço, consegui ter minha própria empresa, que hoje eu construo casa, reformo casa, compro e vendo casa também, e mexo com outras coisas, outros tipos de negócio, como venda e aluguel de carro, etc. Graças à minha estabilidade financeira, consegui conhecer outros lugares, novas pessoas, outros países, consegui juntar o dinheirinho, consegui dar um lugar melhor para minha mãe morar, consegui dar uma vida melhor para meus avós também. Então isso foi muito gratificante. Esse recomeço na minha vida foi muito importante. Se não fosse isso, eu não poderia proporcionar nada para mim e para minha família hoje do que hoje eu consigo proporcionar. Então, para mim, isso é muito gratificante. E eu sei que muitos de vocês que estão buscando isso, querem dar uma vida melhor para você, para sua família, para seus filhos, para seus pais, para seus avós. E recomeçar no outro país pode ser muito difícil, sim, se você for desinformado. Mas com a informação certa, você vai conseguir alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos. Eu sou um mero mortal, não sou famoso, não sou artista, não sou influencer, não sou nada. E hoje eu consigo ter uma boa qualidade de vida. E eu tô aqui para ajudar você a entender como funciona esse recomeço. E na próxima aula vou te passar todos os passo a passos que você precisa seguir para você poder alcançar essa meta de vida. Porque eu sei que muitos brasileiros querem muito recomeçar a vida em outro país, mas tem medo pelo fato de não ter dinheiro, não ter informação. Mas com a informação certa, você não precisa achar que preciso mudar de país, ter 50 mil reais para mudar de país. Você não precisa de tudo isso. Você precisa ter a informação certa. Cada lugar, cada cidade é um custo, cada país é um custo. Então, às vezes, eu tenho 10 mil reais. Com 10 mil reais, talvez você não consiga mudar para Nova York, mas talvez você consiga mudar para Lisboa, certo? Para você ter uma vida boa. Então, tudo vai depender disso. Então, vamos ficar por aqui, vamos para a próxima aula e vou explicar certinho para vocês o passo a passo. Quero que vocês prestem bem atenção, peguem um caderno, peguem uma caneta e anotem. Vou deixar também tudo escrito, vou passar slides também para vocês. Então, bora seguir que tudo vai dar certo. Fica com a gente, bora para a próxima aula. Um beijo.